tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kélia Ock. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Vou pedir para você, por favor, se inscreva para que você me ajude ao canal crescer, tá bem? Desde já eu te agradeço, peço o teu like, peço que você interaja comigo, fique à vontade, tá bom? E para você que já é um inscrito, para você. Muito obrigada mesmo. Gente, vou pedir para vocês, deixa o like, gente, interage comigo, tá bom? Eu amo quando vocês escrevem, vocês não estão entendendo quanto é gostoso, quanto é importante para mim, tá bom? Me ajuda, gente, tá bom, gente? Tô fazendo tudo com muito carinho, tá bom? Vocês viram que eu fiquei um pouquinho sumida, né? Eu tava mudando umas coisas aqui em casa, estudando, né? Continuando com os meus cursos também. Fiz umas mudanças aqui em casa e também recebi muitos amigos, porque nós tivemos o Thanksgiving aqui, que é um feriado de ação de graça, um feriado muito bacana, tão importante quanto o Natal para os americanos, né? Uma data também que a gente reúne os amigos, a família, né? No meu caso, amigos, né? E é muito gostoso, a gente faz aquela ceia bem gostosa, sabe? É muito bacana. E eu recebi amigos muito queridos aqui em casa, então foi muito bom, muito gostoso. Bom, gente, deixa eu apresentar aqui uma pessoinha para vocês. Vocês sabem, eu tenho um pastor alemão, né, Alice. Tenho uma gata, que é o amor da minha vida, Melanie. E agora, gente, olha isso. Olha aqui para vocês verem. Ela é carequinha, a gente tá vendo, ó. Coitada da carequinha. Olha, gente, ela tá até mole, olha. Essa daqui, gente, é a mais nova membro da família. Ela se chama Luna, que significa lua em espanhol. Essa aqui é a Luna, o grande amor da minha vida. Ela é uma chihuahua de 9 semanas, perdão. 9 semanas. Ela ainda cheira leite, gente, é uma delícia. Ela é uma gracinha. Tá mexendo com a vida da gata, né? Porque ela corre atrás da gata o dia todo, morde a gata, e mas a gata é boazinha e não bate nela. Mas enfim, gente, vamos falar um pouquinho sobre autoestima? Eu andei conversando com algumas mulheres e vamos lá? Deixa eu falar um pouquinho de uma moça que eu conheci esses dias, uma americana, gente. Na verdade, não faz tão pouco tempo assim que eu conheci ela, sabe? Já faz um tempinho. E eu olhava pra ela assim, sabe, gente? Eu pensava, nossa, que garota linda, que menina, né, alegre, simpática, né? E só que eu via sempre ela só, né? Ela sempre sozinha com os filhos dela, os 2 filhinhos dela. E conheci o esposo dela também, americano. E ela sempre estava com os filhos, sempre sozinha, né? E um dia eu convidei para vir à minha casa e foi uma experiência muito louca, assim, porque ela abriu o coraçãozinho dela para mim e, assim, nós tínhamos conversado somente de oi, oi, oi para lá, oi para cá e ela acabou se abrindo comigo, né? E contando um pouco do que se passava com ela. E eu queria hoje, né? Não vou dizer o nome dela, mas eu já falei com ela que se eu poderia pôr no vídeo a história dela e ela disse que sim. Então vamos lá, gente. Ela casada, né, com uma casa muito linda, né? Tem o seu carro, seus 2 filhinhos muito bonitinhos. Depois eu vim a saber que o cara que ela vivia não era o pai dos filhos dela. Então era um stepfather que a gente fala, o padrasto, né? Só que ele não tava nem aí para as crianças, não tava nem aí para ela, porque foi um relacionamento assim que durou, eles estavam juntos em torno de 4 anos. E em 2 anos estava tudo bem e depois ele começou a mostrar as garrinhas dele, né? E ela com muito medo de separar, porque tentava separar, mas não dava, né?
e ele já tinha ido pro exército, várias armas dentro de casa, então ela tinha muito medo de, de ir embora, de sair, de repente ele ir atrás dela, matar ela, porque, né, gente, tá tão normal isso hoje, né? E então ela conversando comigo, se abrindo, chorando, né? E ela disse: Olha, olha meu rosto. E o rosto dela tava com muitas manchas, por causa do estado nervoso dela, estourou um monte de coisa na cara dela, sabe, gente? Porque era tudo emocional, né? Só estourava aquelas coisas assim no rosto dela, parecia umas espinhas e manchava todo o rosto dela. Mas enfim, ela é uma garota muito bonita, sabe? Uns 23, 24 anos mais ou menos. Linda pra caramba. Já tava com 2 filhos, né? Foi mãe muito novinha e, e ela tava passando por aquela situação tão difícil. E ela me disse: Kelly, me ajuda, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho dinheiro para ir para casa do meu pai, né? Que o pai dela morava na Flórida. E ela falou: não tenho dinheiro para ir para Flórida, né? O que eu ganho eu acabo gastando com os meus filhos, porque eu trabalho, né? Ele cuida da casa, tal, mas eu tenho que ajudar, comprar tudo para os meus filhos, porque o pai deles não tá nem aí. E meu pai mora na Flórida e minha mãe já tem os compromissos dela, né? E então eu não, praticamente eu tô sozinha, porque eu não posso contar com a minha mãe, eu não posso contar com ninguém, né? E muito poucos amigos, porque ele não quer eu com muita amizade, né? E então eu me sinto muito infeliz. E assim, o que mais tá me deixando infeliz hoje é o meu rosto. E assim, gente, eu via ela de longe, né? Eu não tinha visto. A gente vê que tem mancha, mas que mulher que não tem mancha, né, gente? Mas de longe, assim, não dava pra mim perceber o quão manchado, assim, era, no ponto dela se sentir tão mal com isso, né? Porque pra nós que, né, a gente sabe que depois da gravidez a gente fica com a cara toda manchada mesmo, tem que fazer um monte de tratamento, mas enfim, né? Mas aquilo era uma coisa que tava destruindo ela, sabe? Tava destruindo muito ela. E ela estava se sentindo muito inferior a ele, porque ele tinha amizades, mas ela não podia ter amizade. Entende, gente? E aí você fala: mas os direitos são iguais, mas é complicado, né? Quando você mora com um cara meio maluco, com um monte de arma dentro de casa, né? Não, a vida não é tão simples assim como a gente imagina, né? E aí ela me disse: Kelly, o que eu faço? Eu falei: então, você tem que pegar um pouquinho desse dinheirinho, né? Guardando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, fazendo, né, um caixinha para você conseguir levantar a grana para você pegar um avião e ir até o teu pai, né? E o pai dela não fazia ideia do que ela estava se passando, que estava se passando com ela. Então ela disse: Kelly, eu vou fazer isso. E eu falei: então, eu sei que você gosta de comprar tudo para seus filhos, porque eu sou mãe, eu também passo pela mesma situação. Mas, por exemplo, um mês você comprou roupa, o outro mês não precisa comprar roupa de novo. Então você vai guardar esse dinheirinho, né? E presentes também, você comprou um mês, no outro mês não precisa comprar. E vai conversando com seus filhos para eles entenderem que às vezes tem que esperar um pouquinho, né? E ela disse: ai, você tá certa. E ela me disse: mas e o meu rosto? E eu disse pra ela: por que você não usa maquiagem? Ela disse: ai, eu não gosto de maquiagem. Eu falei: tá, mas você não gosta da maquiagem, mas você também não tá gostando de como você está assim. E ela disse: é verdade. Eu falei: vamos fazer o seguinte, então? Então você faz uma maquiagem em você e depois você me fala como você se sentiu. E ela disse: ah, eu não sei fazer maquiagem. Eu falei: então vamos lá, vou te ensinar, né? Eu tenho alguns produtos aqui, depois a gente pode, né, ir numa loja comprar uns produtos para você e aí a gente vai, eu vou te dar uns toquinhos e você
vai fazer, porque não tem segredo, né, gente? Eu não sou maquiadora, mas eu faço o que dá. Eu faço o que dá. E aí ela falou, Kelly, ótimo. E aí, gente, né, eu fui, passei a basinha no rosto dela, né? Compramos uma base bem legal pra ela. Ela passou e ela já falou. E eu lembrei daqueles programas, sabe, que tem, que a mulher fica tipo 10 anos mais jovem e tal, né? E eu falei pra ela, viu? Às vezes tá tão fácil, né? Às vezes a gente faz o problema da gente um balão. Então vamos lá. Como é que a gente pode resolver o problema de você ir embora? Então é fazendo isso daí, poupando. Um mês você poupa um pouquinho mais, um mês você talvez não vai conseguir poupar tanto, mas enfim, vamos pelo menos tentar, não é verdade? E ela disse, tá bom. E aí, gente, ela começou a se maquiar, ela começou a, por exemplo, o mês que ela ia comprar uma roupinha para os filhos dela, ela já colocava uma blusinha para ela, um vestidinho, porque aqui roupa é muito barato, sabe, gente? Muito barato mesmo. Então ela começou a fazer isso, sabe? Lógico que eu levei ela nas minhas lojas, né, gente? Eu acho que para você estar bonita, você não precisa gastar dinheiro, não. Comigo esse negócio de gastar muito não funciona, com nada. Eu sou uma pessoa extremamente doida por promoção, doida por. Não, ficar bonita tudo bem, mas gastar, né? Como diz meu marido, às vezes eu pego uma promoção, daí eu vou lá, daí eu gasto mais do que se eu tivesse ido numa loja só pra comprar uma coisa. Ah, mas enfim, né? Aí levei ela nessas lojas que eu frequento, e porque ela só ia em shopping e tal. Falei, não, 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 parou, vamos lá. E aí, gente, ela começou a se arrumar melhor, ela começou a usar maquiagem. Eu falei pra ela agora, vamos ver o que você gosta de fazer, o que você gosta de estudar, né? Vamos fazer uns cursos pela internet e tal. E ela começou a fazer, gente, uns cursos de como é que fala? Conhecimento pessoal, né? Pra desenvolver e tal. Gente, e ela me mandou uma foto dela. Hoje ela tá na casa do pai dela, com os 2 filhinhos dela. Ela tá super feliz. Ela tá super bonita. Ela começou a trabalhar. Ela falou: eu estou arrumando todo o meu closet, o guarda-roupa. Estou arrumando, tô trocando tudo, Kelly. Tô arrumando me arrumando mais e tal. E ela falou: olha, eu nem gostava de joias, eu não ligava para joias, né? E eu falei, mas assim, isso não é importante, porque cada mulher, ela tem o seu estilo, né, gente? Tem mulher que é mais perua, que nem eu. Eu sou uma pessoa perua. Se eu, por exemplo, sair sem um brinco, ou sem uma corrente, ou sem pulseira, por exemplo, porque eu adoro fazer isso aqui, ó. Eu adoro barulho, sabe? Eu sou doidona, eu gosto de barulho. Então, eu não me sinto bem, é uma coisa que eu faço para mim, entende, gente? Então, quando você for se arrumar, quando você for fazer alguma coisa por você, se auto-melhorar, né? Porque todas nós somos bonitas, mas a gente tem que procurar se melhorar. Como é que eu posso ficar mais bonita ainda? Eu gosto de estudar, me acho uma pessoa inteligente. Como é que eu posso ser mais inteligente ainda? O que eu posso estudar? Que curso eu posso fazer? Entende, gente? Então, é você estar o tempo todo procurando fazer coisas para te satisfazer, para te encher. Porque a vida, gente, não tem como você ser feliz vivendo em função 24 horas de alguém, vivendo 24 horas servindo alguém, ou vivendo 24 horas para satisfazer alguém. O segredo para você ser feliz, para você ser uma pessoa saudável, para você ter uma mente saudável, é você buscar fazer algo que te motive, que te deixe feliz, que faça você olhar para você e fazer: ai, eu gosto de mim. Você se olhar no espelho e falar: eu gosto do que eu tô vendo. Porque às vezes você olha e fala:
Você sabe que às vezes, gente, eu acordo, eu olho assim e falo, ai, meu pai do céu, tô envelhecendo. Aí o que eu vou? Vou lá, faço uma maquiagem, faço meu cabelo e pronto, já tô me sentindo melhor. Aí eu coloco minhas bijuterias, né? E me sinto melhor ainda. Então é você procurar fazer coisas que te mova, sabe, gente, o ser humano, ele não pode viver na mesmice, né? Porque isso tudo cansa, sabe? Ai, eu sou assim, eu nasci assim. Busque algo novo, experimente coisas novas, sabe? Porque às vezes o novo pode ser tudo que vai te satisfazer, vai te fazer sabe? Às vezes eu assistia aqueles programas, né, de 10 anos mais jovem e tal, e a mulher lá tava toda destruidinha e tal, ia lá fazer aquela maquiagem, ficava toda feliz e falava, ai, minha vida se transformou. Eu falei, gente, mas que exagero, é só uma maquiagem. E hoje, gente, eu entendo completamente como isso funciona. Então eu vim falar com você que às vezes não é a maquiagem que você precisa, às vezes é um curso, às vezes é uma academia que você adora, às vezes você adora dançar, não tem tempo. Vai fazer, não tem tempo não tem tempo para sair, né? Mas, por exemplo, convidar umas amigas, ligar um som, vamos todo mundo dançar? Sabe, gente, fazer alguma coisa para mover a tua vida, para te dar emoção, para te dar alegria. Sabe, gente? O segredo é você falar não. Nem que seja uma coisinha pequenininha, eu vou fazer para mudar. Mas procurar a mudar, não ter o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e assim eu vou morrer. Não, gente. Não. Porque a mudança, gente, a mudança aqui, né? Aqui fora, quando você muda aqui fora, na verdade já tá mudando alguma coisa aqui dentro. Entende? Então, às vezes para mudar alguma coisa aqui dentro, você tem que mudar primeiro aqui fora. Ou então tem que mudar aqui dentro para mudar aqui fora, sabe? Mas é se movimentar, é fazer alguma coisa para mudar. Não é aceitar a situação. Você já pensou? Se ela não tivesse experimentado fazer uma maquiagem, se ela não tivesse experimentado, poxa, a Kelly falou isso, mas, ai, acho que eu vou tentar. Já pensou se ela tivesse falado, não, isso é bobagem? Ela estaria vivendo a mesma vida até hoje. Entende? Então, às vezes, Deus usa coisas, pessoas para falar com você, para você se movimentar, para você ter paixão na tua vida. E às vezes a paixão que você necessita na sua vida, sabe quem é? É você. A maior paixão, a maior, sabe, que tem que movimentar a sua vida é você mesma. Porque quando você se encontra, quando você se gosta, ah, minha amiga, todas as portas vão se abrir. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.